ela fechou os olhos e riu, pedindo-lhe para continuar no mesmo espírito. Ouvindo isso, Prit lhe acenou com a cabeça fracamente. Terra disse que iria apoiá-la. Uma voz masculina alta foi ouvida no quarto escuro, que começou a cumprimentar os líderes do grupo com palavras, dizendo o tema da competição em grupo era um ataque de masmorra. Os alunos da academia sentaram-se nas arquibancadas, ouvindo a história, que a masmorra consiste em um total de 3 estágios, cada um dos quais tem diferentes níveis de dificuldade. Desejo também estava na plateia e sentou-se com os braços cruzados. Ouvindo isso, com base no sistema de classificação do Shadow World, nível 1 corresponde ao nível 6, nível 2 corresponde ao nível 5, e o nível 3 corresponde ao nível 4. Os alunos ouvem atentamente o homem. Quem disse que decidiu que seu grupo era incapaz de continuar? Ele poderia desistir. Ele também perguntou que atenção seja dada ao fato de que os resultados de cada grupo serão avaliados com base no nível que alcançaram. Os alunos tiveram uma visão de um grande quadro branco interativo como o professor continuou a falar sobre como eles não se concentrariam sobre seu sucesso na realização e efetivamente navegando obstáculos, mas também em seu trabalho em equipe. Ele observou que a competição começaria em 2 horas. E os líderes devem agora informar seu grupo. Virou, olhou para cima com surpresa quando foi abordado e perguntou se ele tinha 1 minuto. Orson Blin ficou ao lado do cara, dizendo que não demoraria muito. Os dois saíram para o corredor e ficaram opostos um ao outro. O homem disse que tinha grandes esperanças nele, porque ele era o único plebeu nesta academia. Quem poderia enfrentar os aristocratas? Ele notou que o cara está tentando não só por si mesmo, mas para toda a classe beta. O homem com a cicatriz no rosto disse a ele que esta competição de grupo pode ser uma boa oportunidade para mudar o relacionamento entre os plebeus e os nobres. Ele acrescentou que era como uma revolução. O cara ficou surpreso e tentou murmurar algo. Erskine Evans interrompeu e pediu para apenas ouvir. Olhando para seu aluno, ele disse que eles dizem que entre aqueles que atacaram Prauchá eram os remanescentes do exército revolucionário. Ele perguntou o que a morena pensava deles. Desejo, respondeu, que ele acreditava que suas ações eram injustificadas. Ele olhou para o homem com um rosto calmo, dizendo que seu objetivo original pode ter sido nobre, mas agora que mudou, seus métodos estão claramente errados. Eles prejudicam os outros em nome de sua causa. Então, eles devem ser considerados nada mais do que terroristas. Berson Eblins olhou para o aluno, dizendo que talvez ele tivesse alguma simpatia por seu objetivo. Ele perguntou se ele gostaria de cooperar com eles. Pelo menos um pouco de desejo franziu a testa e disse com confiança que ele nunca faria isso. Os olhos do homem de repente se estreitaram. Quando a morena acrescentou que, no entanto, o professor de repente saltou no lugar, com medo. Quando uma voz do lado perguntou a ele se isso bastasse, um homem de cabelos grisalhos com óculos redondos. Quem é o professor Banquick? Aproximou-se deles e disse que o homem havia envergonhado. Ursana Blons virou-se para o lado e disse à morena que eles continuaram essa conversa mais tarde. E ele concordou. Dunquick olhou para Urson Heblin, depois do qual o cara agradeceu ao velho. O professor disse que não é fácil responder a essas perguntas. Ele olhou para o aluno e sorriu. A propósito, dizendo que ele também estava contando com ele. Depois de algum tempo no grande salão, uma voz alta disse que a competição de grupos começaria em breve e os participantes devem ir para o salão de sombra. Desejo sentado no banco virou-se quando Romantica, ao lado dele, pediu para olhar para o lado. Ele olhou para cima
e viu silhuetas atrás do vidro. No segundo andar, olhando para o grupo de professores, a menina disse que todos os seus olhos estavam fixos e se nele. ofereceu para acenar de volta. O cara sarcasticamente notou que era muito engraçado, percebendo a intensa carranca do professor Pugman. Ele acrescentou que provavelmente havia uma dor de olho para eles. A garota concordou, notando que ela estava sendo encarada muito. Ela fez uma careta de Enquanto o líder se inclinava e pedia que ela saísse. Eles e se concentrar no que estava na frente deles. Ele acrescentou que eles devem dar tudo de si, e então eles não serão capazes de dizer nada sobre. A mulher de cabelos castanhos respondeu que sabia disso. A equipe de 6 pessoas ficou em um círculo como anunciou que estava prestes a dar um briefing. O Ray Dory da equipe do RID Internos Vermelhos entrou na sala enquanto o cara estava falando. Rain teve que ser deixado devido ao fato de que deveria haver 6 pessoas no grupo. Ele perguntou ao irmão como ele estava. Takakuni respondeu que ele estava até feliz que ele não teria que colocar tanta atenção em si mesmo, como Radal repreendeu seus companheiros de equipe. Desejo disse que estava feliz em ouvir isso também. A equipe Blue Moon já se reuniu na sala, junto com Celt e Aziria. Um sinal azul apareceu pedindo para você entrar no mundo das sombras. A morena, cercada por seus companheiros de equipe, disse que era hora de eles seguirem em frente. Quando o sistema anunciou o início da tarefa, um grande dreno apareceu. O sistema começou a dizer que esta era a masmorra do grande mágico Arwin Betts, que dedicou toda a sua vida à pesquisa neste lugar. O sinal azul dizia que você precisa para romper a masmorra e obter o artefato legado do Arwin Beach. Alunos começaram a aparecer na grande sala de pedra, com uma luz brilhante, enquanto todos olhavam. Em torno do desejo, aproximou-se Romantica e pediu para usar magia de detecção. Um anel verde apareceu ao redor da garota, e o cara virou para o lado surpreso, ouvindo um grito que eles iriam em frente. Enquanto a mulher de cabelos castanhos concentrava sua habilidade, a morena olhou para as costas das pessoas em fuga. Em vermelho, ele disse que o grupo Red Dragon foi rápido, como sempre. Um de seus membros pediu a Fredoria para esperar. Desejo virou a cabeça novamente e notou que Keltis olhou para ele. Depois disso, a loira imediatamente se afastou. O cara sorriu, Riley pensando sobre o que ele provavelmente conseguiu de Pokémon. Neste ponto, Romantica disse que os dois passagens de 4 e 6 horas parecem ser as mais curtas. Em pé, em um grande salão de pedra, a morena sugeriu pegar o caminho por 2 horas. Uma voz desagradável notou a comunhão do homem. Os goblins escondidos na escuridão sorriram maliciosamente, dizendo que eles podiam sentir o cheiro. Um bando de monstros verdes correu para a frente, com rostos satisfeitos, notando que era hora de caçar. O homem cortou a cabeça de um duende verde armado. Takerum, fechando os olhos, balançou sua arma. As criaturas restantes foram derrubadas, usando Pritzel mágico. Olhando para seus oponentes, cercou-se de gotas de mana. Pran, tendo subido no ogro atingido, relatou que este foi o último inimigo. Romântico. Percebi que havia muitos goblins fedorentos na masmorra. A menina olhou para o Tecran sangrando. O cara confirmou que eram incrivelmente muitas criaturas. Ouvindo este pretzel, eu pensei que os goblins não parecia cansado. Um grande número de cadáveres se reuniram em torno dos caras na masmorra. Quando o personagem principal os convidou para descansar por 5 minutos, Romantica nos aconselhou a encontrar outro lugar para relaxar. Uma enorme coluna de água derramada do teto. Quando a morena pediu Pretzel para ajudá-lo com água. Magia devido ao cheiro forte na masmorra.
Desejo lembrou como ele ficou na masmorra destruída no passado, mas ao mesmo tempo, ele mal sabe sobre o primeiro estágio, desde que ele estava na classe beta. Então um momento surgiu em sua cabeça, quando ele bateu na porta em um corredor escuro. A Morena entende que o Alpha não terá problemas com esta tarefa. Mas para os alunos beta, este é um grande teste naquele momento. Um sinal do sistema apareceu, indicando que o filho de Sorion. O grupo se rendeu armado. Os ogros cercaram a loira ferida. Quando eles começam a atacar todos os jogadores, o personagem principal, ele sabe que um número de grupos de classe beta sair do primeiro estágio ou simplesmente desistir. Desejo franziu a testa profundamente, quando ele decidiu que não importa o que ele teve que passar nesta competição. Enquanto isso, os caras preocupados se viraram com um grito alto. A Morena tocou levemente a parede com a mão. Girando bruscamente, o personagem principal seguiu seus parceiros. Ele percebeu que eles tinham que se apressar. Os 3 guerreiros chocados se encontraram em uma armadilha. A Morena não entende qual é a coisa certa. Gárgulas com enormes asas de ferro voaram acima deles. O cara não esperava que eles estivessem cercados por tantos oponentes, os caras cercados por gárgulas. Ficou no centro da sala, as loiras falaram alto sobre eles ficarem juntos. Eles abriram a boca de surpresa. Quando alguém começou a atacar as criaturas com magia, a Morena viu como a gárgula completamente transformado em gelo. Os guerreiros continuaram a ficar de costas um para o outro. O personagem principal virou-se para seus parceiros, informando-os de que 2 criaturas estavam planejando atacá-los. Carrinho pulou para atacar a gárgula, enquanto Takaron batia sua espada no chão. Com todas as suas forças, vestida com uma capa amarela. Desejo exigiu em voz alta aquele chute romântico. Depois, o cara pediu a Pritzel para preparar um feitiço de proteção. Uma luz verde brilhante perfurou o corpo da criatura. Enquanto a garota usava sua habilidade de bala de vento, enormes fragmentos de cristal apareceram perto da gárgula. Vendo a Morena em voz alta, disse a Aides, terminou com eles, já. A criatura chocada levantou a cabeça para a garota, voando em direção a ele. A lança de gelo perfurou o corpo da gárgula. Os feridos olharam atentamente para o que estava acontecendo. Não Morena esperava que eles seriam capazes de derrotar tantas gárgulas de uma vez. Naquele momento, seu parceiro percebeu que os rumores sobre o grupo Desejo eram verdadeiros. O cara vestido de cota de malha sentou-se no chão. Ele agradeceu os caras pela ajuda. Parado na frente dos jogadores, o personagem principal sugeriu que seu grupo havia perdido 3 guerreiros devido ao ataque das gárgulas. Depois, ele os informou que tinha perguntas para eles. Confuso, a Morena esfregou sua bochecha. Quando o Desejo perguntou como eles, tendo perdido tantos participantes, foram capazes de chegar a este lugar. O rosto do cara estava completamente coberto de hematomas. Ele admitiu que eles simplesmente fugiram. O protagonista, preocupado, olhou atentamente para o cara, que lhe disseram que seu grupo estava simplesmente correndo. Passado, armadilhas e monstros, sem qualquer estratégia, para chegar o mais longe possível e ganhar pelo menos alguns pontos. Ouvindo isso, a Morena sentiram que haviam escolhido a pior de todas as opções. O guerreiro olhou para sua espada lascada. Como ele disse que esta era a estratégia mais idiota, o cara ferido cobriu o rosto, segurando o punho com sua espada. Ele disse que eles fizeram o seu melhor, lembrou como ele estava sentado ao lado de seu parceiro, quando um sinal do sistema apareceu, informando-o de que o grupo Corsários havia se rendido. Ele levantou a cabeça e virou-se para desejar com um pedido. A Morena olhou para o cara atentamente.
Ele perguntou por que apenas plebeus se juntam à classe alfa. O personagem principal levantou a cabeça e explicou ao cara que é assim que eles estão tentando eliminar atitudes irracionais. Ele admitiu que quer consertar o sistema para se livrar da discriminação. De uma vez por todas, o guerreiro olhou para o chão e riu. Ele acredita que isso não pode ser feito. Desejo, olhando para o cara, assentiu e também prometeu a ele que ele seria capaz de realizar isso. O guerreiro ferido levantou a cabeça, acreditando nas palavras do protagonista. A morena virou-se para seus parceiros, depois do qual ele agradeceu por terem percorrido um longo caminho. Com um líder tão estúpido, os caras riram, até chorarem com as palavras do cara. O guerreiro ruivo acredita que ele não precisa se desculpar, desde que eles foram para esta masmorra. A morena envergonhada sorriu levemente, agradecendo os caras novamente. Ele sugeriu que da próxima vez eles se tornassem mais fortes. Eles deveriam voltar. O líder pegou a espada quebrada quando ele anunciou que seu grupo estava se rendendo. O personagem principal olhou sem expressão, como os caras desapareceram do local. Um sinal do sistema apareceu indicando que o grupo Cao havia se rendido. A equipe desejada reunida em um círculo. Quando o líder perguntou se eles tinham ouvido tudo, a espada quebrada começou a desaparecer no chão. A morena disse a eles que eles devem ganhar. Enquanto isso, os sinais do sistema apareceram no escritório, informando que o grupo desejado, tendo conquistado o terceiro lugar, entrou na segunda fase. A mulher ruiva virou desagradavelmente com seu interlocutor, que disse a ela que ela parecia triste. Bridget acredita que ninguém deve se preocupar com sua condição. O homem barbudo levantou a cabeça, percebendo que o professor não estava com vontade de falar com ele. Frente a eles, um grande número de sinais de notícias apareceu, como Pugman anunciou que o resultado da competição já era uma conclusão precipitada. Ele começou a zombar do grupo do personagem principal, que atualmente está em terceiro lugar. Ouvindo isso, a mulher disse a ele que eles não saberiam quem ganharia até o final do julgamento. O homem barbudo levantou a cabeça com confiança, dizendo a Bridget para continuar a se acalmar. Tugman já começou a enfurecer o professor. Enquanto isso, alguém estava observando os professores. A mulher disse a ele que admitir sua derrota. Ela estava deixando ele... A pessoa desconhecida riu diabolicamente. Como ele entende que esta classificação não tem sentido, ele acredita que o jogo real está apenas começando. Esqueletos enfurecidos apareceram na masmorra. Vendo-os, um sorriso diabólico apareceu no rosto do cara. Ele ficou encantado e em voz alta disse-lhes para atacá-lo. O corpo do inimigo foi quebrado em pedaços. Depois que o guerreiro usou magia, ele se agachou com um acidente, chamando as criaturas de fracas. O cara disse que nem tinha o suficiente deles. Para aquecer a Zarya, jogou a lança por cima do ombro. Quando ele perguntou se havia alguém mais forte, o cara do nariz verde é o líder da Blue Moon Party grupo, bem como o primeiro classificado que ficou em primeiro lugar. Franzindo a testa, a loira olhou desagradavelmente para o líder, acreditando que, se houvesse mais monstros, só pioraria para eles. Após o qual, ele relatou que estava incomodado pelo número de goblins e esqueletos. Ouvindo isso, a Zarya perguntou quando eles perderam a coragem. O cara vestindo apenas uma camiseta justa olhou para os caras quando um deles sugeriu que ele vestisse seu uniforme. Mas o líder acredita que ele está falando sobre algum tipo de estupidez. Ele socou seu habiese muscular com força. A Zarya disse aos caras que nenhum simples pedaço de tecido pode se comparar com seu ferro, enquanto o líder flexionou seu bíceps. Como ele notou sua carne incrível, o cara continuou a mostrar seu corpo forte,
na frente dos caras envergonhados. Ele exigiu em voz alta que eles olhassem para sua magnífica forma física. Ouvindo isso, os parceiros começaram a pensar em como esse cara ficou em primeiro lugar na academia, olhando para o teto. O líder disse que com tão boa forma, ele nem precisava de uniformes. Depois do qual, ele disse aos caras que eles estavam avançando. Arziria, colocando sua lança em seu ombro, aproximou-se do loiro e perguntou se eles poderiam conversar. Kelt virou-se para o líder, perguntando o que ele queria discutir com ele. O cara respondeu que não era nada sério, olhando atentamente para seu parceiro. Azaria perguntou à loira se Pugman tinha falado com ele antes da competição, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. O parceiro olhou para o teto. O professor ordenou que ele derrotasse o grupo de desejos. A qualquer custo, o líder não esperava Pugman estar tão preocupado com esta competição. Após o qual, Kelt admitiu para ele que ele nem era surpreso com a reação do professor. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da loira. Como Arzeres disse que perguntaria a ele sobre isso novamente. Os olhos do cara brilharam vermelhos quando ele perguntou ao parceiro: quem é mais forte? Você é o personagem principal. Tendo permanecido em silêncio, a loira se afastou do líder. Ele disse a ele que ele não poderia dar uma resposta exata, apresentando o esboço do desejo. Kelt admitiu que quase não havia ninguém entre os alunos que poderiam derrotá-lo. Em termos de combate mágico, as sobrancelhas do parceiro franzidas, como ele informou Azeria, que os protagistas possuíam algo fundamentalmente diferente deles. O cara olhou de soslaio para o colega e então perguntou a ele, considerando que havia apenas um sparring entre ele e o desejo, no que essa avaliação dele foi baseada. Kelt apresentou a morena caída. Como ele admitiu que de vez em quando ele olhou em seus olhos, ele sentiu um abismo profundo por dentro. O líder olhou para o loiro ao anunciar que isso seria o suficiente armado com uma lança. Aziri está confiante de que seguiu em frente. Ele se virou para o líder da gárgula e disse que ele não deveria nem ousar tocar os membros de sua equipe. Um pilar de luz verde brilhante apareceu na masmorra. Quando o cara lembrou do personagem principal, o líder, pulando na criatura, enfiou sua arma nele, continuando a pensar sobre o desejo. Arsiria prendeu seu oponente no chão, para que ele quebrasse completamente. O cara, com um tom de volta, se levantou da gárgula. Enquanto isso, um verde brilhante, enorme criatura, apareceu na masmorra. Agarrou o líder. O cara conseguiu sair da armadilha, enquanto as pedras continuavam a voar para ele. Arcírios enfiou a lança no chão. Quando ele decidiu descobrir algo, ele olhou diabolicamente através da espada para seu oponente, perguntando se isso poderia satisfazê-lo. Em outro lugar, na masmorra, o protagonista estava tremendo de frio quando ele sentiu que de repente ficou mais frio. Romantica disse que era ruim. O local foi mergulhado em névoa. Desejo sugerido que a vigilância lhe deu arrepios. Ouvindo isso, a menina convidou Pran para se afastar do líder. Um homem desconhecido em uma capa se escondeu atrás da parede. Ele disse que o grupo do personagem principal havia passado o primeiro estágio. Depois de limpar um grande número de gárgulas, o homem ruivo, de óculos, sorriu. Quando ele disse ao parceiro que eles não cairiam por causa de algum herói das pessoas comuns. Ele também disse que, graças a ele, tudo estava indo de acordo com o plano. Os caras olharam para o líder astutamente quando ele disse a eles que o desejo não era o único plebeu capaz. Entrando na sala com os ogros feridos, os caras disseram que nem precisavam quebrar, porque eles poderiam apenas seguir os grupos mais fortes. Um sorriso diabólico apareceu em seu rosto quando ele percebeu
que o personagem principal, se eles fossem descobertos, não iria nem prejudicá-los. Ele lembrou que era desejo que levaram seu precioso trabalho. A morena se sentiu desconfortável quando seus parceiros começaram a discutir Pretzel, que foi capaz de esquecer tudo o que fizeram por ela. O cara perguntou ameaçadoramente o que eles deveriam ter feito, quando a garota não entende a piada. Fugiu deles, ele acredita que alguém teve que tornar-se o brinquedo da classe alfa. Uma gota de suor escorreu pelo rosto ferido da morena. Os caras se viraram e passaram pelos ogros. O líder pensa que, graças ao desejo astuto, eles serão capazes de ficar em primeiro lugar na classe beta. Ele também lembrou seus parceiros, que eles ganharam alguns pontos de combate, mas ainda foram capazes de alcançar o segundo estágio. O homem ruivo parou abruptamente, quando um sinal de sistema apareceu na frente dele, anunciando a promoção do grupo do Iraque. Ele sorriu amplamente quando disse aos caras para continue rastreando a equipe do personagem principal. Enquanto isso, os camaradas ficaram assustados com algum som. Na masmorra, o líder ordenou em voz alta que eles ficassem juntos. A perna de alguém apareceu da parede e o cara relatou que alguém estava se aproximando deles. Um homem desconhecido em uma capa colocou a mão com uma tocha para frente, quando a cabeça pediu-lhe para iluminar a sala. A chama iluminou uma enorme criatura, que estava olhando atentamente para os caras. O líder começou a girar quando ele assumiu que um golem estava parado na frente deles. Neste momento, o parceiro relatou que eles estavam cercados por todos os lados, chocados, como reunidos no centro da caverna. O cara não esperava que monstros tão fortes vagassem por aí. O segundo estágio, ele também disse ao líder que eles não seriam capazes de ficar contra eles. Alguém empurrou a morena com todas as suas forças. A menina caiu no chão, mas um homem ruivo parado ao lado do golem, em voz alta, disse aos caras para correr para a passagem, ao longo do qual o grupo do desejo havia passado. Ele olhou para Kelton e pediu desculpas a ela. Lágrimas escorreram pelo rosto da morena, quando a líder anunciou que iria tornar-se isca para os golems. O cara fugiu rapidamente atrás dos caras. Kelt foi cercado por todos os lados por criaturas, ela ajoelhada no centro da caverna. Decidiu que um dia ela também... O que tem uma chance de mudar? A garota chamou Pretzel no topo de sua voz. O grupo foi capaz de escapar do golem. O líder disse aos caras que eles não deveriam mais estar em perigo, porque eles já tinham ido longe na masmorra. A falta de cara olhou para seus parceiros e os convidou a voltar, para recuar por outra passagem que eles haviam passado. Enquanto isso, um golem furioso começou a se aproximar deles. Não esperava que a criatura os alcançasse. Tão rapidamente o cara exalou pesadamente, chamando Kilt completamente inútil. Seu parceiro disse a ele que eles, pelo menos, conseguiu chegar ao segundo estágio. O líder, levantando a cabeça alto, disse que seu grupo estava se rendendo. Os caras ficaram preocupados porque eles ainda estavam na masmorra. Enquanto isso, um golem estava atrás do cara ruivo, como ele não entendia por que o sistema parou de funcionar. O parceiro, em voz alta, informou o líder sobre a criatura. O golem bateu o cara na parede. Com todas as suas forças, a pessoa desconhecida ficou com medo quando ele viu que o sinal do sistema apareceu, anunciando a morte de todos. Os caras se esconderam atrás do líder. Quem não entendeu porque o corpo do cara ainda não desapareceu, mesmo que eles devam ser teletransportados imediatamente após a eliminação. Contas de suor escorreram pelo rosto do cara ruivo. Ele perguntou aos caras o que estava acontecendo. O líder franziu as sobrancelhas pretas. Ele sugeriu que os jogadores realmente morrem nesta masmorra. O golem
com todas as suas forças para o cara parado em frente a ele. Uma gota d'água caiu na cabeça de Pram. O menino, tentando removê-lo, começou a torcer a cabeça. Ele disse aos caras que o segundo estágio é muito pior do que o primeiro. Ouvir isso, Romantica disse que os almoços embalados são uma merda. Continuando a mastigar, a menina lembrou do que ela não gostava mais. Ela viu o personagem principal discutindo algo com AIDS. A menina olhou atentamente para os caras. O cara tocou o chão, dizendo que uma armadilha estava esperando por eles à frente. Como ele sentiu uma diferença no fluxo de mana, ele decidiu adicionar um pouco de mota. A masmorra iluminada com uma luz brilhante. Quando o desejo disse que, desta forma, ele poderia interromper o suor destinado a alimentar a armadilha. Ele pensa que é como colocar uma pedra em um riacho. Para mudar seu fluxo, o cara pisou em um ladrilho cercado por Moana. Ele informou a heroína que ela não reagiu aos movimentos de forma alguma. Após o qual, ele disse a ela que esse método pode ser aplicado à maioria das armadilhas. Ativado por mana. A loira olhou atentamente para o chão. Como ela perguntou, desejo onde ele aprendeu isso. Mas o personagem principal informou ela que ela poderia usar isso em diferentes situações. A morena virou-se para a menina. Quando ela o chamou, uma tela apareceu na frente da AIDS. Como ela admitiu que estava preocupada em ouvir isso. Desejo perguntou o que a estava incomodando. A classificação da equipe apareceu na tela. Ela que eles estavam à frente de todos os outros em pontos de grupo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam muito atrás dos outros em andamento. O loiro também sugeriu que seu grupo estava se movendo bastante lentamente. O protagonista olhou para a heroína, que disse a ele que ela o apreciava, dando aos recém-chegados a oportunidade de ganhar alguma experiência. Ela acredita que eles não serão capazes de alcançar o primeiro lugar. Enquanto planejavam, a garota baixou a cabeça, quando anunciou que sua equipe ficaria em primeiro lugar. Ela perguntou se ele tinha algum plano, porque, dada a estrutura da masmorra, não tem certeza de que eles serão capazes de fechar a lacuna. A loira apresentou um grande número de labirintos. Quando ela disse que no segundo estágio, primeiro Visenge, haverá um salão cada zona que leva ao próximo. E após a conclusão bem-sucedida de 5 testes, eles chegarão ao terceiro nível. Ela duvida que eles serão capazes de virar a classificação em seu favor, porque eles entraram na segunda fase relativamente tarde. Um sorriso astuto apareceu no rosto do protagonista. Quando ele confirmou as palavras de Eide, ele levantou a cabeça e disse: sempre há uma maneira. Enquanto isso, os caras chegaram à terceira zona da segunda etapa. Um sinal do sistema apareceu, informando-os de que, além de passar mais, eles receberam 2 opções adicionais. Uma porta de ferro leva à passagem da estupidez, que está cheio de monstros e armadilhas de estágio 1, apesar de o fato de que a dificuldade desse caminho é baixa. Participantes precisarão concluí-lo por um longo tempo. A entrada emaranhada, em teias de aranha, coberto com um crânio, é chamado de Passagem do Sofrimento. É guardado pelo tirano Sheila. Mas graças a ele, os caras vão entrar diretamente na terceira zona. No quinto, um sinal de sistema apareceu, informando que a passagem é completamente reta. Mas agora há um tirano Xelanos lá. Uma enorme quantidade de suor fluiu pelo corpo da garota trêmula, quando ela percebeu que uma aranha gigante estava esperando. Para eles, o príncipe disse que eles precisam se concentrar no fato de que é uma monstro forte possuindo o 4º nível do mundo das sombras. Ao ouvir isso, Romantica admitiu que odiava aranhas. Um sorriso apareceu no rosto do protagonista. Quando Takeron considerou mesmo que um experiente classe alfa teria dificuldade em lidar com isso. Tirano
Sheila, Desejo, decidiu que eles seriam os únicos a passar a passagem do sofrimento. Os caras, ao lado da morena, começou a ficar indignada. Pran esperava que fosse esse o caso. O cara olhou para seus parceiros quando ele disse a eles que não estava oferecendo a eles por causa dos enormes ganhos. Ele se dirigiu para o corredor. Os sócios cuidaram atentamente do líder, que declarou que ninguém seria eliminado. Nesta masmorra, o personagem principal colocou o pé para o lado. Ele, parado na entrada, virou-se para os caras. O cara acredita que depois de passar, eles serão imediatamente capazes de subir para o primeiro lugar. Um sinal do sistema apareceu informando-os de que haviam entrado. A passagem do sofrimento à caverna estava envolta em névoa. Caras feridos estavam deitados perto da parede, tentando com sua última força sobreviver. Os caras ouviram alguém começando a se aproximar dos caras. O guerreiro de cabelo rosa tentou levantar a mão. Uma criatura com olhos vermelhos brilhantes apareceu. Escuridão. Uma enorme aranha enredou os jogadores derrotados em uma teia. Casulos com pessoas penduradas no chão. Entrando na caverna, a equipe do protagonista cheirou umidade e sangue. Pritzel tentou acalmar seu parceiro, apresentando uma enorme aranha vermelha. O personagem principal informou os caras que a arma mais mortal do tirano Sheila é o veneno, localizado na ponta de suas patas. Ele disse que com a ajuda de uma teia, o monstro pode tornar as coisas invisíveis, escondendo os armados. Os caras seguiram o líder, que disseram que eles devem estar sempre vigilantes, porque a criatura pode esconder mesmo algo em passagens comuns. Um enorme fluxo de água derramou na sala, quando Pretzel usou sua habilidade de criar água. O contorno das teias de aranha deixadas pela tarântula apareceu perto das paredes da passagem. Desejo disse que a própria aranha se torna invisível, enquanto na web ele também acredita que, tentando passar por esta passagem, sem qualquer conhecimento, é equivalente a suicídio. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Pran, como ele perguntou ao líder como eles passariam por isso. Romântico sugeriu que eles deveriam apenas deixar a web em paz. Vendo que toda a caverna estava envolta em teias de aranha, o personagem principal disse que era impossível passar por ele porque todos os cantos estavam cobertos com ele. Ele sabe que o tirano Sheila virá atrás de nós. Quando tocam em pelo menos um dos fios, o cara de repente sorriu amplamente, decidindo que era hora de treinar. Ele perguntou aos caras como eles deveriam passar por esta masmorra. Os parceiros olharam para o desejo e a confusão, quando a morena sugeriu contornar a passagem. Neste momento, Romantica percebeu que o líder estava curtindo o que estava acontecendo. A heroína sugeriu confundir os sentidos da aranha. Considerando que esta é a melhor opção, a morena começou a bater palmas. Quando ele disse que a AIDS estava absolutamente certa, Romantica olhou para a loira com desagrado. Desejo disse a eles a percepção do tirano Sheila é limitada apenas pelos fios da teia, então se eles forçarem vários a reagir de uma vez, eles serão capazes de confundir o monstro. A morena caminhou mais pelo corredor. Quando ele disse que eles precisariam pelo menos 5 feitiços do segundo círculo para garantir que a criatura não pegou os movimentos das pessoas. Ele decidiu que eles deveriam agir em todos os tópicos. Ao mesmo tempo, a morena olhou para AIDS, que se ofereceu para fazer isso, acreditando que ela teria sucesso. O cara, abaixando a cabeça, disse que ela era boa o suficiente para fazer os cálculos necessários. Com suas sobrancelhas pretas franzidas, Desejo declarado que só ele poderia atingir 5 pontos ao mesmo tempo. Deixando os caras atrás dele, ele foi mais longe para lançar um ataque e dar a seus parceiros uma chance de escapar.
Ele disse que iria alcançá-los assim que ele fez de novo. Parado, atrás, Romantica olhou para o líder com desagrado. A morena olhou para trás, enquanto a garota colocava a mão em seu ombro. Chamando por ele, ela se aproximou do cara e perguntou se esse plano era seguro. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Desire. Como ele deu uma resposta positiva. A garota, franzindo os lábios, olhou para o líder, perguntando se ele tinha certeza. Toda a caverna estava coberta de nevoeiro. Quando o personagem principal se dirigiu aos caras, o líder estendeu os braços para os lados, para que anéis brilhantemente brilhantes apareceram na frente dele. Ele disse em voz alta aos caras que eles teriam que correr longe sob seu comando. O parceiro confiante e preparado para escapar. Quando a morena começou a contagem regressiva, ele disparou 5 ataques de uma vez, nas profundezas da masmorra. Toda a caverna estava coberta de névoa. Como ele disse com raiva, corra. Os parceiros rapidamente correram para a frente. Desejo exalado, pesadamente, esperando que ele tivesse conseguido enganá-los. Ele acredita que se ele disse a verdade, Romantica seria o primeiro a tentar impedi-lo. A morena puxou a teia quando ele percebeu que não estava mentindo, quando ele disse que os sentidos eram a fraqueza do monstro. Mas o personagem principal sabe que Tarântula detecta a presença de suas vítimas. De uma maneira ligeiramente diferente, o cara arrancou os fios da teia quando ele lembrou que a criatura reage às pessoas. Ele puxou a teia novamente, percebendo que de todos os sinais vitais, respondeu melhor ao suporte de batimentos cardíacos.